Existe um efeito da psicologia chamado efeito Dunning-Kruger que acontece quando uma pessoa superestima suas habilidades e se acha muito superior em alguma coisa. Mas na verdade, ela não é tão boa quanto ela acha que ela é, e o cérebro dela está manipulando ela para ela acreditar que é muito boa naquilo. Porém, ela nunca foi boa de verdade e só está se superestimando, fingindo que é muito conhecedora de algum assunto. Essa explicação para o começo de um vídeo foi bem complicada, né? Eu imagino que pode ter sido, mas basicamente é quando tem alguém que se acha super inteligente e aumenta sua própria autoestima se achando inteligente em algo, mas na real essa pessoa quebra a cara quando descobre que ela não é tão inteligente assim ou tão conhecedora de alguma coisa, e isso é só o cérebro dela fazendo ela acreditar que ela é muito boa em algo, fazendo uma ilusão na mente dela para ela se sentir melhor. E esse efeito de ilusão do nosso cérebro é chamado de efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger pode causar diversos problemas na vida das pessoas e recentemente tem aumentado o número de pessoas que sofrem com isso, já que com a chegada da internet a gente tem diversas pessoas que se acham muito inteligentes por consumir bastante conteúdo de diversas áreas, mas que, se for ver, não são tão inteligentes de verdade e estão sofrendo por esse efeito. E com a evolução desse efeito, é óbvio que algumas obras irão representar em algum personagem o efeito Dunning-Kruger e todas as consequências dele na vida de alguém, e essa obra foi apenas um show. Mais especificamente, foi no personagem Benson. O Benson mostra em vários momentos que ele acha que entende muito bem do que ele está falando como gerente do parque, mas em muitas ocasiões, talvez ele não tomou a melhor decisão. Vem comigo hoje falar sobre como apenas um show mostrou o efeito Dunning-Kruger através do Benson, um conceito bem interessante da psicologia. Para começar esse vídeo, eu quero falar que eu sou fãzaço do Benson e do que ele se tornou, e o efeito Dunning-Kruger na vida dele foi exatamente o que fez esse personagem refletir e melhorar sobre si mesmo, sobre a visão que ele tinha sobre si mesmo. Eu acredito que geral aqui conhece o Benson e sabe que ele é o gerente do parque e chefe do Mordecai e do Rigby. Ele atua coordenando os funcionários do parque e a gente vê um pouco da vida pessoal dele em alguns episódios. Ele gosta de uma mulher que se chama Aubrey no começo do desenho, e depois do Arco da Lua ele começa a gostar de outra personagem. E o que é mais marcante do Benson é quando ele grita com o Mordecai e o Rigby porque eles fizeram alguma coisa maluca. Mas é justamente aí que o Benson passa pelo efeito Dunning-Kruger. O Benson é um personagem que muitas vezes se perde nas próprias convicções, e isso é muito perigoso na vida de uma pessoa porque ela não percebe que está errando com as outras. O Benson meio que superestima as suas habilidades como chefe e gerente, e ele realmente acha que sempre gritar com os funcionários é a melhor abordagem, porque na cabeça dele, ele é um super gerente. Nas primeiras temporadas, a gente vê o Benson se superestimar várias vezes, dizendo que ele é um grande chefe e que ele controla bem os seus funcionários. Mas se a gente parar pra pensar, ele não estava agindo bem com o Mordecai e o Rigby. Em várias ocasiões, o Mordecai e o Rigby não absorveram nenhum feedback do Benson e continuaram fazendo o que fazem de melhor: fugir do trabalho e azucrinar todo mundo. O Benson, assim como diversas pessoas, tem uma visão de grandeza sobre si mesmo quando o assunto é ser um chefe de um parque, já que talvez era a única coisa que o Benson tinha na vida dele, a única coisa que ele tinha para se vangloriar. A vida do Benson era meio vazia se a gente parar pra pensar durante apenas um show, e a única coisa que ele tinha e valorizava era o emprego dele. E quando a gente só tem um porto seguro, por assim dizer, que no caso do Benson era o trabalho, é normal passar pelo efeito Dunning-Kruger e nos superestimarmos no que fazemos. Afinal, se não somos bons nisso, que é a única coisa que a gente faz, no que a gente é bom? Será que, como seres humanos, não somos e nunca vamos ser bons o suficiente em nada? Se só fazemos uma coisa e não somos bons nela, isso significa que falhamos como ser humano? Todos esses questionamentos que eu levantei talvez justifiquem a origem do efeito Dunning-Kruger. Ao invés de termos essa autossabotagem em que pensamos que não somos bons, nosso corpo entrega pra gente uma autoestima sobre o que fazemos, dizendo que somos muito bons naquilo. Mas isso não necessariamente é verdade. O Benson no desenho dá um grande salto como personagem quando ele começa a não gritar mais com os funcionários dele e começa a tratar com mais carinho o Mordecai e o Rigby. Digamos que ele sai do efeito Dunning-Kruger quando ele olha ao redor dele e pensa que está errando, que as críticas dele com os funcionários dele não estão fazendo efeito e que talvez ele não seja o melhor gerente do mundo igual ele pensava.
A gente tem até aquele episódio sobre o prêmio de melhor gerente de parque em que o Benson perde, e é um grande choque para ele, já que o Benson pensava que ele era o melhor naquilo graças ao efeito Dunning-Kruger, e foi um choque para ele não ser o melhor. Apesar do Ginny, que é tipo o rival dele, ter vencido aquele prêmio diversas vezes, o Benson realmente estava convicto em que ele poderia ser o melhor naquele ano. Ele se achava capaz disso, de vencer esse prêmio, e estava crente que ia ganhar. E esse episódio é brutal. Esse episódio realmente mostra o quanto um ser humano pode sofrer por achar que é muito bom em alguma coisa e logo em seguida essa pessoa toma um balde de água fria do universo que aponta na cara dela e diz que ela não é boa o suficiente. Esse episódio que eu acabei de mencionar sobre a premiação reflete bastante a vida real. Quantas vezes a gente já não achou que era muito bom ou até mesmo o melhor em alguma coisa e era só o nosso cérebro tentando diminuir a nossa insignificância como ser humano, enganando a gente, superestimando as nossas habilidades. O efeito Dunning-Kruger é muito letal na vida das pessoas, porque essa quebra de expectativa de pensar que somos bons e no fim não sermos é muito doloroso para se segurar. Mas a gente como ser humano precisa se inspirar no personagem Benson. Ele parou, observou e refletiu as suas próprias atitudes. Ele melhora como gerente do parque quando ele para de se achar o melhor e começa a analisar como as atitudes dele estavam sendo ruins com os funcionários. E quando ele percebe isso, percebemos o outro lado de Benson. Um chefe que não é o melhor de todos como ele pensava que era, mas um chefe que reflete e trata com carinho seus funcionários, que faz ele ser um dos melhores chefes no que faz. No fim do episódio da premiação de ser o melhor chefe, os funcionários dele fazem uma premiação simbólica para o Benson, dizendo que ele é um campeão moral daquilo, já que os funcionários dele valorizam ele. Toda essa virada de chave rolou porque ele colocou na mente dele que talvez ele não seja o melhor em algo e tá tudo bem. É justamente quando a gente para de se achar e buscar ser o melhor e começa a se autoavaliar que melhoramos em todos os setores da nossa vida. E a mudança é bem nítida no Benson durante o desenho. O Benson do fim do desenho e do começo são muito diferentes porque ele passou de forma bem sucedida pelo efeito Dunning-Kruger. Mas e você que está assistindo esse vídeo? Você já passou por esse efeito? Já se superestimou, se cegou e se decepcionou porque você se achava o melhor em algo, mas na verdade não era? Comenta no vídeo, deixa o like se você gostou, considere virar membro do canal se quiser ajudar esse projeto a continuar e quiser receber os vídeos com antecedência, e a gente se vê no próximo vídeo.